eu sou Otávio Pedersoli e, junto com Marcelo Orsini, estamos estudando o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte, estamos estudando esta obra tão importante. No episódio de hoje, vamos continuar a análise da parte final da terceira parte do livro, questões ligadas à religião, no item amor, subitem união. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Otávio. Vamos então iniciar pela questão 322, que é a seguinte: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Emmanuel vai nos esclarecer o seguinte: sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Então, existe uma lei divina de progresso e tudo vai evoluindo na natureza. O Livro dos Espíritos vai nos trazer essas respostas a partir da questão 96. Ele continua: o amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Então, existe, junto com a lei de progresso, a lei de solidariedade, a lei de fraternidade. Toda a lei divina é una, integrada. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, sínteses da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. Emmanuel aqui, num parágrafo, está resumindo o livro Evolução em Dois Mundos inteiro, por exemplo, de André Luiz, psicografia também de Chico Xavier, destacando que a lei de amor é a síntese da lei divina, conforme Kardec também estudou no livro terceiro de O Livro dos Espíritos. E é interessante ele falar que as gradações, né, infinitas do amor, da violência à ternura, ou seja, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença, né? Então, esse amor violento, no caso gravíssimo do feminicídio, por exemplo, na verdade não é amor, é o amor doente, né? Numa linguagem poética. Porque quem ama não fere, quem ama não agride, não mata. E aí ele prossegue: no caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Então, com o espírito de síntese que Emmanuel tem, ele nos mostra que todo o universo, né, do átomo lá mais singelo ao anjo, existe a lei divina do amor a nos envolver e a nos comandar. E aí ele finaliza: das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos, que se edificaram para a união com Deus na execução de seus sagrados desígnios do universo. Esse é um tema complexo, né? Quando Jesus falou, por exemplo, eu e o Pai somos um, era justamente porque ele estava em plena integração dentro dessa lei de amor com o Criador. Nós ainda estamos muito distantes de compreender a lei divina do amor. Os espíritos muitas vezes nos sugerem, né, olhar
numa analogia para o amor que uma mãe tem, por exemplo, pelos seus filhos, para a gente começar a entender o que é um amor divino, um amor sublimado, né? Mas a gente ainda tem dificuldades para ter essa compreensão plena. Aliás, Marcelo e eu gravamos, né, vários episódios sobre o livro Vida e Sexo, onde a gente também aborda essa temática. Porque muitas vezes sexo é confundido com amor, né? E o conceito de amor é muito mais amplo do que muitas vezes o senso comum interpreta. Indo agora para a questão 323, Marcelo, será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Vamos ler a resposta dada pelo Espírito Emmanuel, mas vamos trazer também algumas outras considerações sobre o enfoque da própria doutrina espírita. Emmanuel inicia a resposta dizendo assim: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível, e milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentaram a separação das almas que o sustentam como a provação mais ríspida e dolorosa, e no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas, a atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Até esse ponto a resposta ainda não foi completa, mas nós já gostaríamos de fazer algumas considerações. Então Emmanuel explica essa condição, que é uma condição humana, de uma necessidade de uma ligação do espírito com outro espírito, chegando a um nível de atração, de entendimento tão profundo, que eles se buscam no caminho evolutivo e que experimentam, inclusive, o sofrimento quando têm de se separar, seja pela desencarnação, por exemplo, que é uma provação, como ele disse, ríspida e dolorosa. Então, Emmanuel esclarece que existe esse preceito, esse conceito da alma gêmea, como fazendo parte do processo evolutivo do espírito. Acontece que quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 298, nós encontramos a seguinte pergunta de Kardec: as almas que devam se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem, em algum lugar do universo, sua metade a qual fatalmente estará unida algum dia? Então a resposta dos espíritos que assessoraram Kardec é peremptória: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união que há é aquela de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais eles sejam perfeitos, mais eles estão unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então aqui nós temos uma aparente contradição entre a colocação feita em O Livro dos Espíritos, nos esclarecendo que não há uma união fatal entre duas almas, não há uma predestinação entre duas almas para se considerarem gêmeas, mas, ao mesmo tempo, em que os espíritos esclareceram ao Kardec que, à medida que o espírito vai se aperfeiçoando, eles vão ficando mais unidos uns aos outros. Existe um autor, Elias Barbosa, que escreveu o livro No Mundo de Chico Xavier, e ele lembra nesse livro uma lição importante deixada pelo
pelo Chico, quando ele fala sobre os primeiros contatos dele, Chico, com o Emmanuel. E o Chico disse assim: lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por longo tempo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec, e disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Então, nesse gesto de humildade, logo no início, Emmanuel se coloca aquém de Jesus e Kardec em seus ensinamentos. Seria o caso dessa resposta estar equivocada por parte de Emmanuel, mas acontece que a FEB criou uma nota, a primeira edição de O Consolador, e lá no final do livro nós encontramos justamente um comentário a respeito disso. São comentários que foram desenvolvidos para as questões 291 a 303 de O Livro dos Espíritos. Então, assim ele se expressa sobre a teoria das metades eternas. Vamos ler. É uma figura da união de dois espíritos simpáticos, ou seja, espíritos que se atraem, que se ligam, que se sintonizam. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar. Por isso, não devemos tomá-la ao pé da letra. Seguramente, os espíritos que a têm utilizado não pertencem à ordem elevada, a uma ordem elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles exprimiram o pensamento pelos termos de que se tinham servido durante a vida corporal. Deve-se, pois, rejeitar a ideia de dois espíritos criados um para o outro e devendo um dia unir-se fatalmente para a eternidade, depois de terem estado separados por tempo mais ou menos longo. Assim está na nota da FEB. Acontece que a direção da FEB consultou o espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, a respeito dessa divergência, aventando a hipótese de ter havido falha na captação mediúnica. E Emmanuel respondeu, está lá registrado no próprio Consolador, nessa nota no final. Emmanuel responde assim: devo o pequeno equívoco observado, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito, a perturbações do método de filtragem mediúnica, onde o nosso pensamento foi prejudicado. Então, Emmanuel deu a entender que a resposta não ficou exatamente da forma como ele havia pretendido, que ele havia pensado. Mas, em seguida, o mentor Emmanuel, ele solicita que esse texto que foi colocado em O Consolador, o texto original, seja mantido, o da sua resposta, ao mesmo tempo em que a FEB deveria apresentar uma ressalva. E Emmanuel explica que tratou esse assunto, na sua resposta, com referência aos homens, para considerar que as uniões em toda a vida são orientadas por ascendentes de amor mais profundo que aqueles entrosados nas humanas concepções que se modificam na esteira evolutiva. Então nós entendemos que, quando Emmanuel se referiu às almas gêmeas e a essa união, ele se referiu a uma fase do desenvolvimento do espírito humano, onde isso é necessário, onde vai acontecer para o próprio desenvolvimento dos espíritos, essa ligação de amor mais profunda. No entanto, no complemento da resposta que a gente estava lendo originalmente lá no Consolador, que nós falamos que ainda não tínhamos encerrado, nós encontramos o seguinte: quando se encontram no acervo real para os seus corações, a da ventura de sua união pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte, perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade
os horizontes eternos da vida, ou seja, esclarecendo a imortalidade da alma, mas reforçando o sofrimento pelos quais os espíritos que estão com essa ligação conhecida como alma gêmea passam, porque se por um lado desenvolvem um intenso amor e entrosamento com outro espírito, vão sofrer quando chegar a necessidade da separação. Ao contrário, o espírito, quando atinge a pureza espiritual, ele não se liga particularmente a uma outra pessoa, porque ele se liga ao todo da criação. A missão do espírito puro é servir à criação de Deus, é servir às civilizações, à humanidade, aos grupos, e não unicamente a uma pessoa, a uma ligação apenas com outra alma, não é? E também esclarecendo que o uso da expressão cara metade, ou ele também não está correto, porque seria dizer que um espírito está incompleto, a não ser que exista o outro junto com ele. Também é um preceito que é contradito por essa questão 298 que nós lemos de O Livro dos Espíritos. Nós sabemos que a nossa pesquisa, a nossa resposta pode estar parecendo confusa, mas é porque nós não queremos, não pretendemos criar polêmicas e nem contradizer esse ou aquele lado, entendendo que ambos estão corretos, tanto a resposta dada em O Livro dos Espíritos, que vem colocar filosoficamente como é tratado o assunto da criação, da formação do espírito, né? Que lá mesmo no livro está dito, todos somos criados simples e ignorantes. Não está dito que nós somos criados junto com outra alma. Mas a explicação do Emmanuel, mostrando que num certo momento de nossa evolução, acontece essa ligação tão forte que nós usamos essa expressão, não é? Nos termos mais vulgares, como alma gêmea. Ainda uma última observação, na obra Nosso Lar, no capítulo 20, intitulado Noções de Lar, nós encontramos nas palavras do espírito Laura, endereçadas a André Luiz, a seguinte frase: na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. Então, essas palavras do espírito Laura vêm mostrar certas categorias de uniões, ou seja, almas que já se entendem perfeitamente, almas irmãs em uniões matrimoniais, mas que a maioria, a esmagadora porcentagem das ligações são de resgate. São almas devedoras umas às outras e que muitas vezes essas uniões geram muita dor e sofrimento. Então assim fica a nossa explicação, deixando os irmãos e as irmãs à vontade para explorarem o tema dentro da nossa doutrina espírita, aconselhando a leitura de O Livro dos Espíritos e de O Consolador. Agora, Otávio, já que falamos muito, vamos endereçar a você a próxima pergunta 324. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Antes de ver a resposta de Emmanuel, vale a pena prestar atenção na pergunta, né? Teoria das almas gêmeas. Teoria. E na própria nota ao final do livro Consolador, como o Marcelo já explicou, também é usada a expressão tese. Então a gente tem que interpretar. E aí Emmanuel vai responder assim: somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Então, mais uma vez, Emmanuel, assim como os espíritos responderam para Kardec, nos adverte: olha, não interpretem as coisas literalmente, ao pé da letra, como o Marcelo também já citou aqui hoje, porque aí é o caminho para o erro, para o equívoco,
para a intolerância, para o fundamentalismo. A gente tem que parar com essas leituras superficiais, né, literais. Até porque a linguagem humana ela é imperfeita e insuficiente para explicar leis divinas. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, nos primeiros itens já vai nos explicar isso. Então aqui Emmanuel está dizendo, olha, precisamos superar o espírito da letra. Nós somos dos primeiros a reconhecer isso. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado. E Deus considerou que o homem não devia ficar só. Então, uma resposta breve, mas também muito interessante. Primeiro, porque Emmanuel reforça a importância do Antigo Testamento. Então, nós precisamos estudar os Evangelhos, o Novo Testamento, claro, mas não devemos ignorar o Antigo Testamento, apesar de ser uma leitura mais difícil, muitas vezes, para nós, porque repleta ali de simbolismos, né? De vários estilos literários, poesia, etc. Então, muitas vezes a gente tem uma maior dificuldade para estudar o Antigo Testamento. Mas se ele é a base da revelação de Deus, né? Ou a primeira revelação divina, sintetizada aí na lei de Moisés, como também os espíritos vão explicar para Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, então a gente deve colocar nas prioridades dos nossos estudos também o Antigo Testamento. E nessa citação, Deus considerou que o homem não devia ficar só, que também tem uma linguagem poética, né, figurada, Emmanuel está usando não como uma prova matemática da teoria das almas gêmeas, mas como que trazendo um elemento para a nossa reflexão de que se a lei divina é lei de amor, é lei de solidariedade, se Jesus formou o colégio apostólico, nos indicando que o trabalho, né, e que a evolução nunca é solitária, sozinho, então, quem sabe a gente pode entender essa teoria das almas gêmeas como o sentido do companheirismo, do trabalho em equipe, do amor e da fraternidade, não como ali duas metades da laranja, que Marcelo já explicou que não existe isso, cada espírito é uma individualidade completa, nós não precisamos de outro espírito para nos completar, mas sim nessa perspectiva de uma lei de solidariedade, de fraternidade, que à medida que vamos evoluindo, não vai se direcionar a um outro espírito, mas sim a toda a obra da criação divina. Reunidos que somos, né, e que seremos cada vez mais, numa família universal. Seguindo, então, nessa mesma temática, Marcelo, a pergunta 325 é a seguinte: a atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra? Emmanuel explica que o universo é o plano infinito que o pensamento divino povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado num suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra. No instituto dos trabalhos, das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo. A ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo nos desígnios divinos, insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Nós estávamos dialogando, o Otávio e eu, antes da gente iniciar essa gravação, sobre essa questão anterior que nós abordamos, onde dá uma aparente contradição. E o Otávio observou que Emmanuel, ao pretender manter a sua resposta,
ele pode também ter querido dizer que nós não teríamos alcance para lhe dar a resposta completa, porque houve um motivo para fazer com que ele mantivesse o que falou, mas ele também disse que o pensamento dele não saiu exatamente completo da forma como poderia ter saído. Então nós, por essa resposta que lemos agora, onde encontramos a palavra mistério, dizendo a respeito do primeiro instante da criação do ser, ao mesmo tempo dessa atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra, quer dizer, um mecanismo que nós sabemos que existe, mas não conhecemos como que ele existe, como que ele é criado. Quais são as implicações espirituais dessas forças de atração, né? Que envolve também experiências, provas, num tempo que ele chama de infinito. Então ele dá o desfecho aqui dizendo que essa ligação ela tem uma origem insondável, mas que ela constitui fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Ou seja, Emmanuel vem reforçar a necessidade do espírito em evolução passar por esse nível de amor, de atração, porque não se trata de uma atração meramente física e sexual. Nós não usamos essa palavra aqui, esse termo aqui. Nós estamos falando de atração de amor, de respeito, de querer compreender, ajudar. É uma ligação forte. Talvez o que a gente possa aproximar mais em pensamento é a ligação de amor de uma mãe pelo filho, que se sacrifica plenamente por ele, mesmo às vezes não recebendo nada de bom de volta, recebendo indiferença, incompreensão, mas tem aquele amor forte. Então esse amor, quando parte das duas fontes e é recíproco, ele é realmente um elo fortíssimo, fortíssimo. E ele vai ser essa fonte que vai provocar, né, várias realizações na vida pelo fato das disposições que o espírito se coloca para essas realizações, tendo como base esse amor pleno de uma criatura pela outra. Prosseguindo com a resposta de Emmanuel, separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas, até que se integrem no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão de amor divino, finalidades profundas de todas as cogitações do ser no dédalo do destino. Ao longo dessa caminhada, vai haver então ânsia por essa união, por essa harmonia, mas ainda não se chegou lá. É um caminho que está sendo percorrido. Mas à medida que o espírito vai alcançando essa pureza espiritual e ele vai se ligando ao todo divino, essa expressão de amor de um pelo outro, ela começa a se transcender por um amor universal. Não é só mais um amor particular. E aí, para o espírito puro, a alma gêmea, no nosso entendimento, ela se dissipa, porque o espírito superior ele vai estar voltado para toda a criação, para a humanidade, e não para uma pessoa objeto do seu interesse em particular. Assim, meus irmãos, nós agradecemos a audiência de todos e encerramos aqui mais este episódio. Muita paz.